Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero e meu nome é Olavo. Dando continuidade ao nosso estudo das funções, vamos estudar primeiramente aquela que é a mais simples de todas as funções, chamada função afim. Nós definimos uma função afim da seguinte maneira: ela é uma função do conjunto dos números reais nos números reais que pega um valor de x e leva num f de x que é igual a x mais b, em que a e b são números reais. Existem casos particulares dessa função, que são os que nós apresentamos aqui embaixo. Então, nós podemos ter, dependendo do valor dos coeficientes, nós podemos ter uma função constante, que é quando a é igual a zero. Então, se a é igual a zero e nós temos f de x igual a ax mais b, então, evidentemente, esse termo aqui dá zero. Ficamos com f de x igual a b. E, portanto, como os valores de f de x são medidos no eixo y, e b é uma constante, o único valor de y é b, e o que nós temos é um gráfico de uma função constante. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a imagem dessa função f, ela seria apenas um elemento, que é o próprio b. Enquanto que o contradomínio da f seria o conjunto de todos os reais. Bom, uma segunda função que é importante é a chamada função linear. A única diferença da função linear para a função afim é que o b ele é igual a zero. Então, quando isso acontece, a nossa função é desse tipo aqui, e a gente sabe que um ponto característico vai ser o ponto 0, 0. Por quê? Porque se x for igual a zero, ax é igual a zero, que é igual a zero, então a função vai passar pelo ponto 0, 0 necessariamente, certo? E a última função característica é uma função identidade, que é um tipo de função linear, só que o coeficiente a, chamado coeficiente angular, é igual a 1. Então, nesse caso aqui, é um tipo específico de função linear. Ok. Feita a caracterização de casos particulares, vamos começar a considerar os pontos característicos dessa função. Então, vamos procurar os zeros da função afim. E o primeiro zero da função afim é obtido a partir da noção de raiz, ou seja, nós temos uma raiz quando o valor no eixo y é igual a zero. Como f de x, que é o y, né, é igual a x mais b, isso vai ser zero quando x for igual a menos b sobre a, que é exatamente o que está apresentado aqui. Então, quando x for igual a menos b sobre a, nós teremos o y, que é medido aqui, igual a zero. Isso vale tanto para uma função afim que cresce assim, quanto uma função afim que decresce dessa maneira. Menos b sobre a também. E o ponto em que a função, que a reta corta os y, é simplesmente aquele em que o x é igual a zero, não é isso? Ó, é o ponto y, tal que x é igual a zero. E aí é fácil, porque se a função y é igual a f de x, que é igual a x mais b, e nós estamos dizendo que o x tem que ser igual a zero, então isso aqui é a vezes 0 mais b, que é o próprio b. Então nós sabemos que o ponto em que o x é igual a zero é o ponto em que a função corta o eixo y
e ele é igual y igual a b. Isso vale tanto para uma função daquele tipo como uma função desse daqui. Bom, agora vamos ver quanto ao comportamento da função. Vejam, essa é a nossa definição geral de função afim. É óbvio que se A é positivo, quanto maior for o x, maior vai ser o f. Vamos dar um exemplo? F de x é igual a 2x mais 3. Ora, se eu coloco x igual a 1, eu obtenho f de x igual a 5. Se eu coloco x igual a 2, eu obtenho um f de x igual a 7. Então vejam, quanto maior é o x, maior é o y. Mesmo que eu tivesse uma função do tipo 3x menos 10, se eu coloco x igual a 1, eu tenho f de x igual a menos 7. Se eu coloco x igual a 2, eu tenho f de x igual a menos 4. Vejam que também a função cresceu quando o x cresceu, porque menos 7 é menor que menos 4. Então a função é dita crescente, porque à medida que x cresce, o y também cresce. Por outro lado, por contraposição, se o a é menor que zero, ela é dita decrescente. Por quê? Porque se o x cresce, lembra-se que o x sempre cresce nesse tipo de análise, o que vai acontecer? Um x aqui dá um y nesse ponto. Um x aqui dá um y nesse ponto. Então, quando o x cresce, o y decresce e a função, portanto, é chamada de função decrescente. Uma última análise que pode ser feita com relação ao comportamento característico da função linear é com relação ao sinal dessa função. Veja, nós já sabemos que a raiz da função é dada pelo ponto x igual a menos b sobre a. Se a função é crescente, e este ponto aqui é o ponto em que ela é igual a zero, então se ela é crescente, para qualquer ponto acima deste valor, ela vai ser positiva. Lembre-se que a função é sempre medida nesse eixo. Então ela vai ser positiva. E para qualquer ponto abaixo desse valor, ela vai ser negativa. Podem ver por aqui, né? Ela é medida por aqui. Tá aqui. Por outro lado, então, para essa aqui é para a função crescente. Ou seja, a maior que zero. Por outro lado, se ela for uma função decrescente, ou seja, a menor que zero, então, pegando o x igual a menos b sobre a, que implica que o y é igual a zero, portanto, uma raiz, nós temos o seguinte, que quando o x cresce, o y tem que decrescer, porque a função é decrescente. Mas se ele já era zero nesse ponto aqui, à medida que você vai andando mais ainda, ele vai ficando cada vez mais negativo. Isso significa, então, que a função vai ser negativa em toda essa parte que eu estou achorando aqui. Ora, se eu, por outro lado, ando com x para trás, a função já era zero aqui. Mas ela é uma função decrescente. Então, para esses valores aqui, eu estou obtendo valores de y cada vez maiores. Então, o que eu estou obtendo é valores que vão estar sempre positivos. Então, para qualquer x menor que b menos b sobre a, numa função decrescente, o sinal é maior que zero. Bom, com isso nós terminamos aqui a apresentação da parte teórica da função afim e na próxima aula nós apresentaremos os exercícios. Obrigado por assistir.